Eu sempre que posso trago uma canção, uma música que marca de alguma maneira algum pensamento meu, né? Esse samba foi composto por Adoniran Barbosa em 1955, né? E é um clássico. E mostra bem essa realidade do despejo, a realidade de você perder tudo e ainda com uma certa resignação, né? Eu penso que esse samba tem muito a ver com o que eu quero dizer hoje para vocês, porque sempre que possível também eu trago para refletir alguma base material que de alguma forma baliza um pouco o meu pensamento, né? Hoje eu quero falar para a cidade de Diamantina. Diamantina é sede de uma universidade federal que vive com muita dificuldade. E Diamantina também é uma referência do ponto de vista regional no que diz respeito à saúde, né? Eu sei que tem muita gente dentro da universidade que acredita mesmo que o melhor é que alguns cursos fechem, que outros sejam privatizados. Existem aqueles grupos de professores que acham que não vai acontecer nada com eles, porque são produtivos, porque têm boas pesquisas, e essas pesquisas estão ligadas às empresas. As minhas pesquisas não estão ligadas às empresas, então, aparentemente, não é. Né? A minha pesquisa parece que não traz nenhum rendimento capitalista, né? No entanto, quando a gente analisa a receita do município de Diamantina e um cálculo estimado, aproximado, né, de quanto os servidores da UFVJM, né, ganham na sua folha de pagamento, né, e também aquilo que é receita de transferência, tanto do governo federal quanto do governo estadual, a gente começa a perceber que Diamantina não é tudo isso não, como aparenta. Mas, se realmente acontecer isso que está sendo prometido, né, de um desmonte das universidades federais a partir de vários pontos, né, ou de várias decisões, ou atitudes, ou estratégias, muitas universidades não vão conseguir chegar ao fim do ano que vem. Não é? E não só por conta de estrangulamento de recursos, que isso já vem acontecendo desde a presidente Dilma. Né? Ela vinha cortando já recursos, mas principalmente depois que o Temer assumiu, isso ficou mais drástico, bem mais drástico. Né? Então, as universidades não têm recursos, por exemplo, para continuar obras, para fechar os contratos, né, dar continuidade ou terminar. Nós temos um restaurante universitário aí que está parado há um bom tempo, né? Praticamente virou ruína. Se
de fato houver uma intervenção direta, se os trâmites regulares não forem respeitados, como por exemplo a indicação de reitores e outros administradores e gestores, bem como aquilo que já se promete, né, de listas de professores e tudo mais, com certeza a nossa universidade não vai durar muito tempo, não. Se bem que há muitas pessoas otimistas. Por outro lado, a gente sabe também que existe muita gente dentro da universidade e fora da universidade que apoia esse tipo de medida, né? Ou essas várias formas de medida que podem vir de todos os lados, né? Congelamento de salários, rebaixamento, listas de professores que devem se explicar por conta dos conteúdos e das suas posições, né? Um cercamento em relação ao sindicato, uma série de outras coisas que podem acontecer e que não necessariamente de uma vez só. Mas, se realmente for prometido isso, quer dizer, for cumprido isso que foi prometido, a universidade não dura muito não, né? Porque vai haver um esfacelamento de seus quadros, um ambiente extremamente difícil de conviver. Tenho amigos e amigas que já estão sofrendo, assim como eu também, né? Mas vamos tentar entender um pouquinho essa situação. Quero ver se eu consigo, de alguma maneira, né, trazer alguns números para vocês. Em 2017, né, as receitas orçamentárias de Diamantina, isso por conta de um relatório da Prefeitura Municipal de Diamantina, né, relativo à LDO, né, as metas fiscais, né, de 2016, as receitas orçamentárias previstas para 2017 eram de 135 milhões 177 mil reais. Tá? 135 milhões 177 mil reais. O valor daquilo que Diamantina recebe de fora, ou seja, valor do Fundo de Participação dos Municípios, transferência intergovernamental, direto do governo federal e também do estado de Minas, somaram 94 milhões 911 mil. Tá? Então, juntando tudo isso, deu mais ou menos 230 milhões. Né? 230 milhões é o que Diamantina teve em 2017 para poder arcar com as suas despesas, pagamento pessoal, enfim. Né? Desse total, o pagamento de pessoal foi 53 milhões 855 mil. Né? 40% do total. Tá certo? Pois bem, a UFVJM tem dados agora recentes eu já digo para vocês, de quando?
de setembro, né? Setembro desse ano, certo? Então é recente. Em setembro desse ano, o FVJM, que tem 4 campi, né? Diamantina, Teoflotone, Unai e Janaúba, tinha um total de 1.453 funcionários, juntando pessoal técnico, operadores e professores, etc. Né? Desses, 995 estão em Diamantina, né? Até setembro, não sei agora, pode ter, porque sempre muda, né? Sempre tem concurso, gente que aposenta, enfim, gente que exonera e aí abre concurso e tudo mais, né? Isso dá um total de 68,5%. Tá? A despesa total, de acordo com o portal de transparência, né, do governo federal, em 2017, a despesa com o pessoal foi de 155 milhões 895 mil e mais alguma coisa. Fazendo um cálculo aproximado, né, bem assim raso, porque aí precisa também verificar o ganho, o tempo de serviço, essas coisas todas, mas fazendo um cálculo muito, muito, muito raso, para a Diamantina, né, com esses 995 funcionários, Diamantina, a sede, né, o campus de Diamantina, teve na sua folha de pagamento aproximadamente 106 milhões 788 mil reais. Tá? O que significa isso? Do total daquilo que Diamantina, o município, tinha em 2017, representavam 46% e 41. Tá? Agora, se a gente somar aquilo que Diamantina tinha de receita própria, mais aquilo que vem do governo federal, né, do Fundo de Participação dos Municípios e também do Estado, né, juntando com essa estimativa da folha de pagamento da UFVJM, a gente chega num total de 336 milhões 876 mil reais. Tá certo? Então, veja você que coisa interessante. Dos 336 milhões 876 mil reais, 201 milhões e 700 mil é grana que vem de fora. Né? É grana que vem de fora. Ou seja, 60% do que Diamantina tem no bolso para pagar funcionários, resolver problemas de asfalto, pagar dívidas, etc, 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 guarda municipal, né? Desse total, 201, quer dizer, desculpe, apenas 135 milhões. Né? Então veja a diferença, né? Diamantina não consegue se sustentar com aquilo que ela mesma arrecada. IPTU, ISS, Imposto Rural e outras formas de contribuição e de receita e de capital. Não consegue. Diamantina precisa da grana que vem de fora e da grana que o Ministério da Educação até agora coloca à disposição dos funcionários, dos servidores públicos. Né? Isso significa que,
Se a universidade realmente for esfacelada, e com a PEC, né, que a gente já tinha avisado lá em 2016, que eram 20 anos, né? Porque esse montante aqui de transferência tem diminuído de 2016 para 2017 e ainda não saíram os números de 2018. Vamos esperar para ver, né? Então imagine só, uma cidade com mais ou menos 50 mil habitantes, uns 48 mil, 47 mil vivendo na zona urbana, né? A maior parte pobre, um dos maiores índices de população negra do estado de Minas, um centro turístico que é controlado por um grupo, né, seleto. E aí, essa grana que vem do Ministério do Planejamento, passa pelo Ministério da Educação e chega no bolso, né, pagamento em cada mês, dos professores, dos técnicos, ajuda a movimentar, por exemplo, o comércio. O ISS, em 2017, o ISS pago, né, o ISS arrecadado pela Prefeitura em 2017 foi de 6 milhões e 92 mil reais. E o IPTU, 1.734.000. Então, vamos botar a calculadora para funcionar. E olha, eu estou falando do ponto de vista meramente contábil e talvez capitalista, não é? Ou seja, os serviços arrecadam muito mais do que o IPTU. Ou seja, comércio, etc, etc. Além disso, profissionais liberais. Né? São 995 mil funcionários. Que mais ou menos, vamos falar em 106 milhões por ano. E que pode chegar até mais. Dependendo, talvez aí 110, 120 milhões. Então, é muito interessante quando a gente quando a gente defende políticas que tem base numa abstração quase que absoluta, né? E que acusa as universidades e os professores de serem marxistas, ou então de cultuarem o tal do marxismo cultuarem o tal do marxismo cultural, né? Agora, tem um número que não foi mais atualizado, né? É mais ou menos de 2015, que mostra uma outra coisa muito importante. 80% dos trabalhadores empregados no Brasil ganham de 1 a 3 salários mínimos. O Estado arrecada dessa massa de trabalhadores aproximadamente entre 54% e 55%, né, dos tributos. Ou seja, de tudo que o Estado arrecada, a maior parte vem de quem ganha até 3 salários mínimos. Então, só do ponto de vista de custo-benefício, um país que até 3 anos estava na sexta no ranking, né, entre os 6 maiores países, maior PIB, vai chegar agora a 9º, na virada do ano, estourando champanhe
e dando vivas ao Bolsonaro. Eu sei que já estão correndo listas na universidade, né? Eu sei que existem aulas que são gravadas silenciosamente, assim bem de forma invisível. Muita coisa está acontecendo. E não adianta a gente se esconder. Eu vejo professores dizendo, a gente tem que ficar na surdina, a gente tem que ficar... De que forma que nós vamos ficar? Se nós, professores, né, que somos servidores públicos federais, temos toda a nossa vida transparente na internet, inclusive o nosso Lattes, ou seja, o currículo Lattes está lá. Dá para eu me esconder? Qualquer um entra lá e vê. Você acha que os caras já não sabem? Agora, esse recado é de fato para a cidade diamantina. Veja o que a cidade vai perder se realmente isso acontecer. Não é? Só de tudo aquilo que vem de recurso, de dinheiro, de montante, né? Se a universidade realmente for para o brejo, quase 32% da grana total vai deixar de circular em Diamantina. Quando a gente começa a falar no bolso das pessoas, a coisa muda completamente. Então, pensem nisso. Passem isso para frente. E eu quero agradecer muitas pessoas que têm se inscrito no canal, né? A coisa devagarzinho mesmo, sabe? Nada assim atropelado. Eu acho que cada transmissão minha é também pensada, é um pouco preparada para que a gente possa, para que eu possa passar para vocês não apenas ideias, mas a realidade. Essa é a nossa realidade aqui de Diamantina. Passem para frente.